estudantes dos sétimos anos, tudo em ordem? Todo mundo bem? Desenvolvendo todas as propostas de matemática que vêm por meio das suas atividades complementares lá da escola, relacionando com as nossas discussões praticamente diárias que nós temos aqui? Ah, beleza! Professor Diogo solicitando e pedindo licença para adentrar aí nos seus lares, junto com os seus familiares, pela tela da sua TV, para a nossa proposta de matemática de hoje. Veja só! Hoje nós temos a nossa aula número 27 e nós vamos trabalhar o material complementar, que é uma proposta interdisciplinar de língua portuguesa e matemática que nós estamos dialogando essa semana, cujo caderno de questões já está aí em suas mãos, que você pegou no kit pedagógico lá na sua escola. Então, nós vamos precisar organizar aqui o seguinte e cumprir o seguinte objetivo no desenvolvimento dessas propostas. Veja comigo. Explorar as aplicações dos conceitos das operações elementares, comparação e medidas a partir de situações problema e diversos contextos relacionados a ideias do campo aditivo e multiplicativo no conjunto dos números racionais, certo? E para isso, o que é que nós vamos precisar? O caderno de matemática, caneta azul ou preta, lápis e borracha, certo? Além deste material, o caderno de atividades complementares para que você possa desenvolver, aonde você já iniciou todo o trabalho na disciplina de língua portuguesa e vamos continuar juntos agora explorando a parte específica de matemática no contexto desta história. Tempo para que você possa se organizar. Adentremos ao contexto. Veja comigo. Conhecendo o autor do livro Deu a Louca no Tempo, de Marcelo Duarte. Veja, Marcelo Duarte, autor da obra Deu a Louca no Tempo, nasceu em São Paulo em 1964. É jornalista, formado pela Universidade de São Paulo e sua carreira como escritor teve início na década de 80. Agora, qual foi a temática trabalhada pelo autor neste livro, que já nós temos uma sugestão bastante característica pela exploração do título e pela capa do livro, conforme nós já estamos visualizando aí pela tela da sua TV, certo? Acompanhe comigo. Veja, uma feira de ciências, um curioso invento, 4 amigos aventureiros e uma grande confusão. Já imaginou andar pela rua e, de repente, passar pela Cleópatra? Improvável, mas é isso mesmo que acontece em Deu a Louca no Tempo. A história começa com um secador de cabelo, de salão de beleza inofensivo, transformado em um invento mirabolante a ser exposto por Rodrigo e seus 3 amigos, Hugo, Fefe e Luísa, na feira de ciências da escola. Era para dar tudo certo, se não fosse um raio de uma tempestade atingir o aparelho e lhe dar um poder especial, transformar parte da personalidade das pessoas. O Bedel Laurentino foi a primeira vítima do secador do tempo. O funcionário da escola, transformado no imperador romano Nero, sai pela cidade pensando que está em Roma e à procura de repetir os mesmos feitos da personalidade histórica, incendiar a cidade e assassinar sua mãe. Já a professora de português, Cássia, é transformada em Cleópatra. A última rainha do Egito sai pela cidade com uma cobra enrolada no pescoço, à procura de seu amado Júlio César. O professor de história, Tomé, vira Napoleão Bonaparte. E o inimigo de Rodrigo, o metido Arnaldo, personifica Bucéfalo. O cavalo de Napoleão, a solta, imitando o quadrúpede e relinchando por aí.
Para complicar ainda mais a vida dos amigos, o aparelho é roubado. Ao compreenderem o poder do aparelho, os bandidos planejam reviver os maiores bandidos da história. Fefe, Hugo, Luísa e Rodrigo são colocados à prova e precisam resolver esse conflito em uma verdadeira corrida contra o tempo. E agora, como esse grupo de amigos, criado pelo autor Marcelo Duarte, conseguirá fazer com que tudo volte ao normal? Diante disso, perceba a proposta inicial que nós iremos discutir aqui, em termos de raciocínio lógico-matemático, nesse contexto introdutório da história, para explorarmos ideias matemáticas de desenvolvimento do nosso raciocínio lógico em termos comparativos com a disciplina de língua portuguesa, neste contexto que nós iremos passar a dialogar aqui. Acompanhe comigo. Quando entraram no depósito do salão de beleza de Dona Agripina, Rodrigo, Hugo e Fefe procuravam o secador de cabelo, mas encontraram em um canto uma sacola cheia de produtos que ela havia comprado na loja de cosméticos. Esquecidos ali e soltos dentro da sacola, também estavam o ticket do caixa e o troco de R$16,60. Olha só o ticket que nós temos aqui. Veja, nós temos aqui na primeira coluna, item por item. Nós temos aqui na segunda a quantidade. E nós temos aqui na terceira coluna o preço unitário de cada um deles. Veja só, diante disso, nós temos omitido desse ticket o total, nós temos omitido desse ticket o dinheiro, mas nós temos o troco que estava lá dentro dessa sacola de R$16,60. Analisando esse ticket, podemos responder: quanto Dona Agripina gastou? Diante do valor do troco encontrado, calcule o valor em dinheiro que ela usou para pagar a conta. No seu caderno da atividade complementar, desenvolvendo todos os registros e todos os cálculos, que nós já vamos dialogar com todos os detalhes sobre isso. Tempo para que você possa resolver. E aí, tudo certo?
Desenvolvidas as operações para saber qual foi o total e quanto dinheiro Dona Agripina tinha, veja comigo. Analise o ticket. Depois da análise que nós caracterizamos, um detalhe importante. Vamos supor aqui o primeiro item em termos de nomenclatura, item shampoo. Perceba que são 2 unidades ao preço unitário de R$ 17,90. Ou seja, serão 2 vezes este valor. Outro exemplo, a tintura, 10 unidades, ou seja, 10 vezes R$ 23,90, certo? Precisamos prestar atenção no raciocínio proporcional que nós temos no desenvolvimento e na interpretação desse ticket, juntamente com o troco encontrado dentro da sacola. Acompanhe comigo esse desenvolvimento. Veja. Quanto Dona Agripina gastou? Veja só o levantamento de todas as despesas que ela teve nesse ticket. Ó, 2 unidades do shampoo a R$ 17,90, R$ 35,80. Dobramos o valor. 2 unidades do condicionador a R$ 21,50 cada. Dobramos o valor, R$ 43,00, certo? Depois, uma unidade de grampos, R$ 7,30. Uma unidade de laque, R$ 22,00. Uma unidade do pincel de tintura, R$ 6,90. 5 unidades de pó para descoloração, 5 vezes R$ 5,90. Nós vamos ter aqui R$ 29,50. Beleza? Depois, 10 unidades da tintura. Nós temos 10 vezes o valor R$ 23,90, que te dá R$ 239,00. E depois, uma unidade de creme hidratante, R$ 19,90. Adicionando grandezas de mesma espécie, qual é o valor total desse ticket? Temos 0 centésimo, 0 centésimo. 8 décimos com 3, com 9, com 5, com 9, nós teremos 34 décimos. 30 deles correspondem a 3 unidades. Adicionando-as neste momento, teremos 3, com 5, com 3, com 7, com 2, com 6, com 9, com 9, com 9, com 9, nós vamos ter aqui 53 unidades. Das 53 unidades, 50 delas correspondem a 5 dezenas. Adicionando as dezenas, teremos 5, com 3, com 4, com 2, com 2, com 3, com 1, 20 dezenas correspondentes a 2 centenas. Com 2, 4. Ao todo, quanto que a Dona Agripina gastou nesta compra? R$ 403,40. Beleza? Tudo certo? Compreende o raciocínio proporcional e o levantamento do montante investido? Olha lá o item B que nós vamos ter aqui. Diante do valor do troco encontrado, ou seja, ela gastou aquele valor e na sacola tínhamos R$ 16,60, certo? Calcule o valor em dinheiro que ela usou para pagar a conta. Olha só, nós temos o valor total desse ticket, R$ 403,40, mais o troco que foi encontrado na sacola, R$ 16,60. Juntando essas duas quantidades, nós iremos descobrir qual é o valor total que Dona Agripina tinha antes da realização da compra. Adicionando, temos 0 centésimo com 0, 0. 4 décimos com 6, 10 décimos correspondentes a uma unidade. 1 com 3 com 6, 10 unidades correspondentes a uma dezena. Uma dezena com uma são 2 e 4 centenas. Ao todo, quanto Dona Agripina tinha? R$ 420. Logo, nós teremos quais soluções para essa situação? O total gasto foi de R$ 403,40 e a Dona Agripina tinha o valor de R$ 420 antes da realização desta compra. Tudo bem? Tudo em ordem? Olha o desenvolvimento da próxima proposta que nós temos aqui.
Quando queremos nos comunicar com alguém e apenas nós e a pessoa envolvida deve entender a mensagem, podemos usar códigos. Hoje, para acessar com segurança uma conta bancária, aplicativos de mensagens ou entrar na rede de computadores, utilizamos senhas que também são códigos. Para converter mensagens ou dados em uma linguagem protegida, utiliza-se um outro sistema de códigos chamado criptografia. A criptografia não é um sistema novo em nossa civilização. Um dos mais importantes relatos históricos dessas comunicações codificadas foi encontrada no Antigo Egito, terra de uma das nossas personagens do livro, Cleópatra, né? Então observe só a decodificação que nós iremos realizar aqui. Na história, assim que Cleópatra chegou a Expocobra, ela encontrou uma placa na porta da sala dos répteis, com códigos egípcios a serem decifrados. Somente quem conseguisse resolvê-los poderia entrar. Cleópatra não teve problemas, decifrou e entrou. E agora, vamos ajudá-la? Olha só o que nós temos aqui. Agora é sua vez. Observe as igualdades e responda. Quanto vale este símbolo, que é muito similar ao olho? Antes, caracterizando matematicamente para você. Igualdade. Perceba que nós temos aqui uma relação de equivalência representada por esta balança. Ou seja, a massa que nós temos no primeiro prato equivale à do segundo, porque nós temos uma relação de equivalência, em outras palavras, uma relação de equilíbrio. Ou seja, a massa que nós temos no primeiro prato equivale à do segundo, caracteristicamente representada pelo sinal de igual que nós temos aqui. Então veja, uma massa que nós não sabemos qual é, adicionado com 3 equivale a 5. Quanto ela vale? Tempo para você. E aí, tudo certo? Qual é o valor correspondente ao símbolo egípcio que aparece nesta relação de equivalência? Acompanhe comigo. Veja, nós temos um valor somado com 3 que precisa ser igual a 5. Que valor que é esse? 2 mais 3 equivale a 5, obedecendo a relação de equilíbrio, a relação de equivalência, representado pela igualdade que nós temos aqui, certo? Olha lá, logo o símbolo egípcio desta situação equivale a 2. Tudo bem? Olha a próxima. Quanto vale o próximo símbolo egípcio caracterizado nesta relação de equivalência? Perceba que um deles você acabou de determinar junto comigo. E o outro vale quanto? Tempo para você. E aí, deu certo? Estabelecidas as relações nesta equivalência, perceba que novamente ela está caracterizada aqui, ó, pelo sinal de igualdade. Beleza? Vamos caracterizar lá. Nós temos uma massa
em termos de valor nessa relação de equivalência representada pela balança, adicionado com 1, vai ser igual a massa que previamente nós desconhecemos, mas você percebe que você já calculou ela no item anterior, somado com 3. Substituindo, veja, que massa somado com 1 vai ser igual a 2 mais 3. 2 mais 3 te dá 5. Que valor somado com 1 vai te dar esse 5, mantendo-se a relação de equilíbrio nesta equivalência. Você terá lá, então, 4 somado com 1 te dá 5. Logo, este símbolo egípcio vai ser igual a 4. Tudo bem? Tudo certo? Vamos adentrar na próxima proposta. Veja. Um conhecimento importante para as grandes navegações é o clima e a temperatura dos locais por onde os viajantes passarão. Luísa conta que, por não ter esse conhecimento, Napoleão, ao tentar invadir a Rússia, foi enganado pelos adversários e muitos soldados do seu exército morreram de frio. No gráfico a seguir, vemos temperaturas extremas já registradas em alguns locais do planeta. Analisemos o gráfico aqui juntos. Veja. Título do gráfico para nós verificarmos do que se trata. Temperaturas extremas pelo mundo. De quais localidades? Antártida, Ásia, América do Norte, América do Sul. Correspondente aqui ao continente americano, tá? Europa, África e Oceania. Vamos verificar qual é a fonte. Aqui nós temos o endereço eletrônico de onde este gráfico e todos esses dados sobre temperaturas foram retirados, certo? O que é que nós estamos contando ou medindo aqui? Né? Nós estamos representando aqui as regiões diversas pelo planeta Terra e no eixo vertical nós temos as temperaturas, tanto as temperaturas máximas quanto as temperaturas mínimas registradas por intermédio de uma média de temperaturas em determinado período de tempo, certo? Então veja só, como exemplo, na Antártida a temperatura máxima registrada 14 graus e 6 décimos de grau e a temperatura mínima menos 89 graus e 2 décimos de grau. Na América do Sul, temperatura máxima 48 graus e 9 décimos de grau e a temperatura mínima menos 39 graus, certo? Que proposta nós iremos caracterizar agora em termos de variação de temperatura? Veja comigo. Uma variação nada mais é do que uma oscilação e nada mais é do que uma diferença. Como que você determina isso? É o resultado da operação da subtração, ou seja, a maior máxima menos a menor mínima, tá? Caracterizemos o gráfico novamente para analisar e determinar qual a região em que aparece a maior variação de temperatura. Perceba que não é a maior temperatura, é a maior variação de temperatura. Isso significa que nós teremos que determinar a variação em cada região terrestre apresentada no gráfico. Tudo bem? E de quantos graus foi essa variação? Então agora, com esta tela, você vai observar todos os dados apresentados aqui e obter esta diferença na organização da sua atividade complementar no teu caderno de questões. A máxima menos a mínima. A máxima menos a mínima. Explorando a operação da subtração e a regra de sinais. Tempo para você!
Diferenças determinadas? Analise comigo a proposta solicitada para esta questão. Veja, nós temos aqui uma representação gráfica aonde nós vamos identificar aqui as temperaturas máximas e as temperaturas mínimas de cada região no planeta Terra. Dentre elas, Antártida, Ásia, América do Norte, América do Sul, Europa, África e Oceania. Solicita-se para você qual a região em que aparece a maior variação de temperatura e de quantos graus foi essa variação. Perceba que para poder estabelecer esse comparativo, nós precisamos determinar a variação de temperatura de cada região. Então, acompanhe comigo, veja. Mantemos o mesmo gráfico, determinando a variação. Maior temperatura, ou seja, máxima, menos a menor, mínima. Calculando. Na Antártida, nós temos 14 graus e 6 décimos de grau, menos a temperatura mínima, menos 89 graus e 2 décimos de grau. Já sabemos das aulas anteriores que menos com menos, sinais iguais, positivo, ou seja, iremos realizar a adição de 14 graus e 6 décimos de grau com 89 graus e 2 décimos de grau, totalizando uma diferença de 103 graus e 8 décimos de grau, certo? O mesmo para as outras regiões. Acompanhe-me. Ásia, 53 graus e 9 décimos de grau, menos a temperatura mínima de menos 68 graus. Realizando a multiplicação dos sinais, menos com menos mais, teremos uma variação de 121 graus e 9 décimos de grau. Seguimos para as outras regiões. Veja comigo. América do Norte, 56 graus e 7 décimos de grau, menos 66 graus e 1 décimo de grau.
certo? Obtendo-se aqui uma diferença de 122 graus e 8 décimos de grau, tá? América do Sul, 48 graus e 9 décimos de grau, menos a temperatura mínima de menos 39 graus, realizando de forma similar a operação correspondente, temos uma variação de 87 graus e 9 décimos de grau. Beleza? Continuemos. Na Europa, 48 graus menos a temperatura mínima de menos 58 graus e 1 décimo de grau. De novo, menos com menos, mais, obtendo-se a variação de 106 graus e 1 décimo de grau. Beleza? Olha a próxima. África, 55 graus menos 24 graus, totalizando uma variação de 79 graus. E por fim, da Oceania, 50 graus e 7 décimos de grau, menos a temperatura mínima de menos 23. Menos com menos teremos mais. Você vai ter lá 50 graus e 7 décimos de grau, adicionados com 23, teremos uma variação de 73 graus e 7 décimos de grau. Organizemos no gráfico todas essas variações a partir de agora. Veja, variação para a Antártida de 103 graus e 8 décimos de grau. Ásia, 121 graus e 9 décimos de grau. América do Norte, 122 graus e 8 décimos de grau. América do Sul, 87 graus e 9 décimos de grau. Europa, 106 graus e 1 décimo de grau. África, 79 graus. E Oceania, 73 graus e 7 décimos de grau. Solicita-se a maior variação e de quanto? Qual é a maior variação que está explícita aqui para você? Em termos comparativos, teremos lá, na América do Norte, 122 graus e 8 décimos de grau. Beleza? Da mesma forma, poderíamos perguntar também qual é a menor variação. O menor valor correspondente, ou seja, na Oceania, 73 graus e 7 décimos de grau. Beleza? Compondo a sua resolução, qual a região em que aparece a maior variação de temperatura e de quantos graus foi essa variação? A América do Norte, de 122 graus e 8 décimos de grau. Certo? Tudo bem? Tudo em ordem? Veja, adentremos na proposta número 4, que diz o seguinte para nós. Rodrigo e Luísa foram até os estúdios da TV Planeta. Lá, eles orientaram como seriam feitos os cartazes que atrairiam Cleópatra, Bucéfalo, Napoleão, Nero e Marco Polo. Mas um dos cartazes foi feito em tamanho diferente dos demais. Dizemos que foi feito em uma escala diferente. Eles precisariam aumentá-lo. Na imagem a seguir, podemos ver as medidas de comprimento e largura do cartaz maior. Que imagem é essa? Localize aí na sua atividade complementar junto comigo. Descubra quanto media o comprimento do cartaz menor antes da ampliação. O aumento foi feito de forma proporcional, para não haver distorção da imagem. Analisemos. Nós temos aqui no cartaz maior comprimento de 80 centímetros e nós queremos saber do cartaz menor. Em termos proporcionais, qual era a medida? Que relação nós vamos poder estabelecer? Podemos estabelecer uma relação com a largura. Verifiquemos, ó. Largura do cartaz menor, 12 centímetros. Com a ampliação, de forma proporcional, passamos a ter uma largura de 48 centímetros. De 12 para 48 centímetros em termos proporcionais, quanto aumentamos? O mesmo foi para o comprimento. Tempo para que você possa analisar e registrar.
aí, tudo certo? Estabelecida a relação proporcional? Perceba comigo. Largura do cartaz menor, 12 centímetros, para o cartaz maior, 48 centímetros. Comprimento do cartaz menor, queremos saber, para o comprimento do cartaz maior, 80 centímetros. Estabelecemos as relações. Veja, largura. Cartaz menor são 12 para 48. Veja o que aconteceu. 48 centímetros nada mais é do que 4 vezes a medida 12 centímetros. Qual é a conclusão? Quadruplicamos a medida do cartaz menor para o cartaz maior, certo? Se quadruplicamos a largura, quadruplicaremos também o comprimento. Então veja só, em relação ao comprimento, qual é o valor que foi quadruplicado para obtermos 80 centímetros? Perceba, 80 é 4 vezes que valor? 80 vai ser 4 vezes 20 centímetros, ou seja, comprimento do cartaz menor, 20 centímetros, quadruplicado, 4 vezes 20, teremos 80. Tudo bem? Me acompanha na relação proporcional? Olha o próximo. Veja, caso eles tivessem que reduzir o cartaz pela metade, quais seriam as novas medidas? E agora, metade? Já discutimos essa ideia aqui. Tempo para você. E aí, deu certo o estabelecimento da segunda relação proporcional? Acompanhe comigo, veja. Caso eles tivessem que reduzir o cartaz pela metade,
Quais seriam as novas medidas? Perceba, metade. Precisamos reduzir as suas dimensões, tanto comprimento quanto largura, a metade. Então veja só, analisando primeiramente o comprimento. O cartaz maior tem comprimento de 80 centímetros. O menor terá metade. Metade significa dividir por 2. Metade de 80, o cartaz menor terá 40 centímetros de comprimento. Beleza? E a largura, utilizamos o mesmo raciocínio. Veja, se a largura do cartaz maior corresponde a 48 centímetros, a metade da largura vai corresponder ao cartaz menor. Dividindo 48 por 2, a metade dele, vamos ter aí 24 centímetros, certo? Organizando todos esses dados nos quadros solicitados. Veja, nós temos aqui a primeira situação, onde as medidas do cartaz menor para o maior foram quadruplicadas. Medidas do menor cartaz, 12 centímetros e 20 centímetros, quadruplicando-se 48 centímetros e 80 centímetros, respectivamente. E da segunda situação, obtendo-se a metade das dimensões do cartaz maior para o menor, veja, medidas do cartaz maior, 48 e 80. As do cartaz menor, 24 e 40, correspondendo, respectivamente, à metade das dimensões. Beleza? Tudo certo? Tudo em ordem? Me acompanha nos registros e completa as suas atividades? Hoje, nós aprendemos a explorar as aplicações dos conceitos das operações elementares, comparação e medidas a partir de situações problema e diversos contextos relacionados a ideias dos campos aditivo e multiplicativo no conjunto dos números racionais. Muito obrigado pela atenção de todos, boa continuidade de resolução, capricha na tarefa, cuidem-se, preservem-se, previnam-se. Até a próxima. Tchau!